Buscar validação não te aproxima das pessoas, te enfraquece diante delas. Você já percebeu que, quanto mais você se explica, menos te ouvem? Quanto mais tenta provar seu valor, menos valorizam. E se o motivo de ninguém te respeitar não for falta de valor, mas excesso de explicação? Há algo que muda quando você para de pedir permissão. Não é que você fique mais frio, é que o jogo muda. E nem todo mundo suporta quando você deixa de jogar. Este vídeo não é sobre se isolar, é sobre o que quebra quando você finalmente para de viver para fora. Esse é o canal Sendo Estoico. E se você já sentiu que vive tentando ser aceito, comenta, chega aqui embaixo. Porque o que vou te mostrar agora não é confortável, mas é libertador. Se inscreve no canal e ativa o sino, não porque eu preciso, mas porque você vai querer acompanhar o que vem depois disso. Vamos começar. Você vive em um ciclo invisível, e a maioria das pessoas nunca percebe que está presa nele. Funciona assim: você age e depois mede o valor da sua ação pela reação do outro. Disse algo, observa se aprovaram. Fez uma escolha, espera confirmação. Tomou uma posição, já está calculando se decepcionou alguém. Não é insegurança, é pior, é condicionamento. Desde criança, você aprendeu que ser aceito era sobreviver. Agradar os pais, não decepcionar os professores, ser do bem com os amigos. A validação externa virou combustível emocional. E quanto mais você recebe, mais precisa. Só que tem um problema. Essa dinâmica te coloca em dívida emocional permanente, porque validação não é um gesto neutro, é uma troca. Quando você busca aprovação, você entrega algo em troca. Controle. Você ajusta seu comportamento, modula sua opinião, suaviza sua verdade, tudo para não perder o olhar favorável do outro. E o mais cruel, você faz isso acreditando que está construindo conexões, mas na real, você está construindo dependências. Pensa comigo, quantas vezes você já se explicou demais? Justificou uma decisão que era só sua, pediu desculpas por algo que não exigia desculpa, mudou de ideia só para evitar conflito? Cada vez que você faz isso, você não está sendo humilde, você está negociando permissão para existir. E o mercado dessa negociação é cruel. Quanto mais você oferece, menos valorizam. Quanto mais você se ajusta, mais esperam que você se ajuste. Até que você vira alguém que ninguém respeita de verdade, mas que todos gostam de ter por perto, porque você é conveniente. A sociedade moderna alimenta isso o tempo todo. Redes sociais transformaram validação em métrica visível. Likes, comentários, aprovação pública. Você posta algo e fica esperando. Não a informação, não a troca. O retorno emocional. No trabalho, é a mesma dinâmica. Você entrega resultados, mas o que realmente te move é o reconhecimento. O bom trabalho. O elogio do chefe. A sensação de que seu esforço foi visto. Nos relacionamentos, então, é devastador. Você não ama livremente. Você ama esperando ser amado de volta na mesma intensidade. Não dá atenção. Você dá atenção esperando reciprocidade. E quando não vem, você questiona seu próprio valor. Isso não é amor. É negociação emocional disfarçada de afeto. E a verdade mais dura de todas? Enquanto você vive assim, você nunca é realmente livre, porque sua paz depende do humor do outro. Sua confiança depende da opinião alheia. Sua identidade depende de espelhos externos. Você vive para fora, e viver para fora é viver em dívida, sempre devendo algo, sempre precisando provar, sempre com medo de desapontar. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa dívida nunca é quitada, porque o problema não está em quanto você dá, está em precisar dar para se sentir suficiente. E quando você finalmente entende isso, algo dentro de você começa a quebrar. Não de forma violenta, mas de forma inevitável. Marco Aurélio escreveu algo que destrói essa ilusão em uma linha.
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Parece simples, mas é devastador quando você realmente entende. Porque o que ele está dizendo não é ignore os outros. É pare de entregar seu centro de gravidade para quem não pode segurá-lo. Validação externa é isso, você entregar o controle da sua estabilidade emocional para outra pessoa e esperar que ela cuide disso por você. Mas ninguém pode, nem deve, porque as pessoas vivem suas próprias guerras internas, seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Elas não têm a responsabilidade de sustentar a sua paz. E quando você exige isso delas, mesmo que silenciosamente, você cria uma relação baseada em dívida emocional. E dívida emocional gera ressentimento, sempre. Pensa em quantas relações você já viu azedarem porque uma das partes dava demais e a outra não reconhecia. O problema não era a falta de gratidão, era a expectativa oculta. Uma pessoa dava esperando validação, e quando não vinha, a conta emocional vinha à mesa. Isso acontece porque buscar validação não é generosidade. É investimento emocional com cobrança implícita. E Sêneca já tinha destruído essa lógica há 2000 anos. O homem que precisa de aprovação está acorrentado ao julgamento alheio. Acorrentado, não influenciado, acorrentado. Porque quando você precisa que alguém valide sua escolha, você não está mais escolhendo livremente. Você está escolhendo com medo. Medo de rejeição. Medo de solidão. Medo de ser visto como errado. E o medo nunca constrói nada sólido. Agora vem a parte que incomoda, o mecanismo psicológico por trás disso. Quando você busca validação, você ativa um ciclo de recompensa no cérebro. Dopamina, prazer imediato. Alguém te elogia, você sente alívio. Alguém concorda com você, você sente pertencimento. Alguém te reconhece, você sente valor. Mas o cérebro é cruel com padrões de recompensa externa. Ele se adapta. A dose que funcionava ontem não funciona hoje. Você precisa de mais elogios, mais reconhecimento, mais provas de que você importa. E quando não vem? Abstinência emocional, ansiedade, dúvida. Será que eu fiz algo errado? Será que estou perdendo relevância? Será que não sou mais suficiente? Isso não é insegurança pontual. É dependência química emocional. E o mais perverso, as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você precisa delas, sentem quando você está negociando afeto por validação. E inconscientemente o respeito diminui, não porque sejam ruins, mas porque ninguém respeita profundamente quem abdica do próprio centro. Epicteto foi direto nisso. Se você busca agradar aos outros, você perde a si mesmo. E ele não estava falando de egoísmo, estava falando de integridade estrutural. Quando você vive ajustando quem é para caber na expectativa alheia, você não constrói relações verdadeiras. Você constrói performances. E performance cansa. Performance exige manutenção constante. Performance nunca descansa. E um dia você acorda exausto de ser a versão de si mesmo que os outros aprovam. Mas aqui está o problema. Você tem medo do que acontece quando para. Medo de ser rejeitado, medo de perder pessoas, medo de ficar sozinho. E esse medo é real. Porque quando você para de buscar validação, algumas coisas realmente quebram. Mas nem tudo que quebra era sólido. Pensa nisso. Se uma relação só funciona enquanto você está se ajustando, se explicando, se diminuindo, essa relação era funcional? Ou era conveniente? Tem uma diferença brutal entre alguém que te respeita e alguém que te tolera enquanto você é útil. E validação é o combustível de relações baseadas em utilidade. Quando você para de alimentar esse ciclo, o que era frágil se revela. O que era transacional se expõe. O que era baseado em controle sutil
perde o controle. E isso assusta, porque parece que você está perdendo conexões. Mas a verdade, você está filtrando. Agora vem a parte que ninguém te prepara para enfrentar. Quando você para de buscar validação, você não se torna apenas mais livre, você se torna perturbador. Porque as pessoas ao seu redor estavam acostumadas com uma versão sua, a versão que explicava, a versão que pedia desculpas, a versão que se ajustava quando o clima pesava. E quando você para de fazer isso, sem aviso, sem drama, sem declaração, algo quebra no campo relacional. Porque validação não é só sobre você receber aprovação, é sobre o outro ter poder. Poder de aprovar ou desaprovar, poder de te mover emocionalmente, poder de moldar seu comportamento com um olhar, um silêncio, uma frase solta. E quando você retira esse poder, sem pedir permissão, algumas pessoas não sabem como te tratar mais. Pensa em quantas dinâmicas sociais dependem de alguém ceder. Alguém que sempre pede desculpas primeiro, alguém que sempre suaviza o conflito, alguém que sempre carrega o peso emocional do grupo. Se esse alguém era você e você para, o sistema entra em colapso. E aqui está o que vai acontecer. E você precisa estar preparado para isso. Primeiro, algumas pessoas vão te testar. Vão empurrar os mesmos gatilhos de antes. Vão usar os mesmos padrões de cobrança emocional. Vão esperar que você reaja como sempre reagiu, se explicando, se justificando, voltando atrás. E quando você não reage, elas vão escalar. Vão ficar confusas, irritadas. Vão dizer que você mudou, que você está distante, que você não é mais o mesmo. E tecnicamente elas estão certas. Você não é, mas o que elas não dizem, porque nem percebem, você não me dá mais o controle de antes. Segundo, algumas relações vão entrar em crise silenciosa. Não necessariamente vão acabar, mas vão passar por um reposicionamento forçado, porque se a base da relação era você buscando validação e o outro oferecendo em troca de algo, atenção, utilidade, submissão emocional, quando você para de buscar, a troca desmorona. E aí vem a verdade nua, ou a relação encontra uma nova base, respeito mútuo, reciprocidade real, espaço para diferença, ou ela se revela pelo que sempre foi, transacional. E aceitar isso dói, porque você vai perceber que algumas pessoas nunca te quiseram. Elas queriam a função que você exercia, o papel que você desempenhava, a versão sua que não incomodava. Terceiro, o silêncio vai aparecer e vai ser ensurdecedor. Tem uma fase intermediária entre buscar validação e viver sem ela. E nessa fase, você vai sentir vazio, porque validação externa era ruído constante, elogios, cobranças, expectativas, opiniões. Você vivia em uma dança emocional contínua com o mundo ao redor. E quando você para de dançar, o silêncio chega. Não o silêncio dos outros. O silêncio interno. Aquele espaço onde você percebe, eu realmente não sei quem eu sou quando não estou tentando ser aceito. E isso aterroriza, porque a validação preenchia esse vazio. Ela te dava identidade emprestada, te dava propósito externo, te dava uma métrica clara. Se eles aprovam, estou bem. Se não aprovam, preciso ajustar. Simples, previsível, seguro, mas falso. Marco Aurélio passou por isso. Ele era imperador de Roma, adorado por uns, odiado por outros. E em suas meditações, ele escreveu para si mesmo: não desperdice o resto da sua vida com pensamentos sobre os outros, a menos que isso sirva ao bem comum. Você perde a chance de fazer outra coisa quando pensa: o que fulano está fazendo? Por que ele fez isso? O que ele pensa de mim? Ele estava falando de foco, mas também de liberdade. Porque enquanto você vive obcecado com a percepção alheia, você não está vivendo, está reagindo. E reagir não é viver, é ser movido.
Agora, alguém pode perguntar, mas isso não é egoísmo? Não é insensibilidade? Não. Egoísmo é exigir que o outro te valide. Insensibilidade é manipular emocionalmente para conseguir aprovação. O que estou falando é diferente. É sobre construir um centro interno que não depende de plateia. Pensa em uma árvore. Ela não cresce perguntando à floresta se está crescendo bem. Ela cresce porque tem raiz, e a raiz não pede validação. Ela se aprofunda. Quando você para de buscar validação, você não se torna insensível. Você se torna enraizado. E enraizado não significa isolado. Significa que o vento pode soprar, a tempestade pode vir, as pessoas podem ir embora, e você continua de pé. Mas tem um preço. O preço é que você vai ter que suportar mal-entendidos. Vai ter que aceitar que algumas pessoas vão te interpretar errado. Vão achar que você está arrogante, frio, superior. E você não vai poder se explicar, porque se explicar é voltar ao jogo. Sêneca sabia disso. Não é porque eles te atacam que você precisa se defender. Às vezes o silêncio é a defesa mais poderosa. Porque quem precisa provar inocência já está jogando no tribunal alheio. E você não está mais nesse tribunal. Você saiu, não com arrogância, mas com clareza. Clareza de que sua paz não está em ser compreendido, está em não precisar ser. E isso muda tudo. Porque quando você não precisa ser compreendido, você finalmente pode ser honesto. Pode dizer não sem culpa. Pode dizer sim sem medo de decepcionar depois. Pode existir sem legenda. E as pessoas que ficam? Essas ficam porque escolheram, não porque você negociou a permanência delas. E isso, meu amigo, é o que diferencia conexão real de aprisionamento emocional disfarçado de afeto. Então, o que realmente acontece quando você para de buscar validação? Você não vira uma pessoa fria. Você não se fecha para o mundo. Você não constrói muros emocionais. O que acontece é mais sutil e mais profundo. Você para de negociar sua existência, porque até aqui, sem perceber, você vivia em constante negociação. Negociava atenção por afeto, negociava silêncio por aprovação, negociava verdade por aceitação. E toda negociação tem uma estrutura de poder. Alguém oferece, alguém aceita, alguém dita os termos. Quando você buscava validação, os termos nunca eram seus. Mas quando você para, algo fundamental muda. Você recupera a autoridade sobre sua própria vida. Não autoridade sobre os outros, autoridade sobre si. E isso é o que os estoicos chamavam de fortaleza interna. Não no sentido de resistência bruta, mas no sentido de estrutura que não depende de apoio externo para se manter de pé. Epicteto usava uma imagem poderosa para isso. Ele dizia: você é como uma rocha à beira-mar. As ondas batem, batem de novo e de novo. Mas a rocha não pede desculpas por estar ali, não se move para agradar a maré. E tem gente que vai olhar para você e chamar isso de rigidez. Mas não é rigidez, é clareza. Rigidez é resistir por medo. Clareza é permanecer por convicção. E convicção não precisa gritar, não precisa provar, não precisa ser validada. Ela simplesmente existe. Agora, isso não significa que você vai virar alguém indiferente. Muito pelo contrário. Quando você para de buscar validação, você finalmente consegue ver as pessoas de verdade, porque antes você as via através da lente da sua necessidade. Essa pessoa me aprova? Essa pessoa me reconhece? Essa pessoa valoriza o que eu faço? Tudo era filtrado pela sua fome emocional. E fome distorce percepção. Mas quando você não precisa mais que elas preencham algo em você, você pode vê-las pelo que são, com suas dores, seus medos, suas limitações. E aí, paradoxalmente, você pode se conectar de forma mais profunda, porque conexão real não nasce de necessidade, nasce de presença.
e você só está presente quando não está negociando. Tem uma consequência prática imediata nisso tudo, e ela é poderosa. Quando você para de buscar validação, suas decisões ficam mais rápidas, mais claras, mais alinhadas com quem você realmente é. Porque antes, cada decisão vinha acompanhada de um cálculo emocional. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Se eu disser não, vou decepcionar. Se eu tomar essa posição, vou perder apoio. E esse cálculo travava tudo. Você ficava preso entre o que você realmente queria e o que achava que deveria querer para ser aceito. Mas quando você para de calcular a aprovação alheia, a decisão fica binária. Isso está alinhado com o que eu valorizo? Sim ou não? Simples, direto, libertador. E as pessoas vão sentir isso em você. Vão sentir que tem algo diferente, uma firmeza que não é agressiva, uma calma que não é passiva, uma presença que não pede licença. Alguns vão respeitar, outros vão se irritar, e ambos vão te revelar quem realmente são. Porque validação era a máscara social que mantinha muita coisa disfarçada. Quando você tira essa máscara, o que era fingido não consegue mais se sustentar. E sim, você vai perder pessoas nesse processo. Mas pensa comigo, você prefere ter 100 conexões baseadas em performance ou 5 baseadas em verdade? Porque performance cansa e um dia você desmorona. Verdade sustenta, mesmo quando dói. Marco Aurélio sabia disso. Ele governava um império, lidava com traição, lisonja, manipulação. E ainda assim escreveu: a melhor vingança é não se tornar como eles. Ele não estava falando de perdão piegas, estava falando de integridade estrutural. Não importa quantas pessoas ao redor vivem buscando validação, manipulando, negociando afeto, você não precisa jogar esse jogo. Você pode simplesmente parar. E quando você para, você se torna um espelho incômodo para quem ainda joga. Porque eles vão olhar para você e sentir algo que não conseguem nomear, porque ele não precisa do que eu preciso, porque ele não se dobra como eu me dobro. E isso vai incomodar profundamente, mas não é problema seu, porque seu trabalho não é fazer os outros se sentirem confortáveis com a própria fraqueza. Seu trabalho é construir força interna real. E força interna real não grita, não se exibe, não precisa de palco. Ela simplesmente permanece. Então, no final, o que quebra quando você para de buscar validação? Quebra a ilusão de que você precisa de permissão para existir. Quebra a fantasia de que ser amado significa ser aprovado. Quebra o medo de que, se você for quem realmente é, vai ficar sozinho. Porque a verdade é, você já estava sozinho, só não percebia, sozinho no meio de uma multidão que te validava, mas não te conhecia, sozinho dentro de relações que te toleravam, mas não te respeitavam, sozinho performando uma versão de si mesmo que nem você suportava mais. E quando você para, o que muda não é a solidão, é a qualidade dela. Porque agora, quando você está só, você está consigo mesmo, de verdade. E isso não é vazio, é fundação. Quem precisa de validação externa vive em dívida emocional. E dívida emocional nunca é quitada, só acumula juros. Você pode passar a vida inteira tentando ser aceito, pode ajustar, performar, se explicar. E no final, vai perceber que nunca foi suficiente. Porque o problema nunca foi você. Foi a expectativa de que alguém de fora pudesse preencher o que só você pode construir por dentro. Quando você para de buscar validação, algumas conexões quebram. E era para quebrar. Porque o que era frágil não merecia estar em pé. E o que fica é real. Se você chegou até aqui, há algo mais profundo esperando por você. O próximo vídeo se chama Por que homens fortes não explicam suas escolhas? E ele vai te mostrar a segunda camada do que você acabou de entender. Clica em inscrever, ativa o sino, não por mim,
mas porque essa jornada não termina aqui, e você sabe disso. Nos vemos do outro lado.